Bem, queridos, vamos encerrar a lição número 3. Chegamos ao final da lição dessa semana e, logicamente, o resumo da lição se torna, assim, muito aplicável quando entendemos o que estudamos. Por isso, um dos pontos fortes que nós entendemos foi como a luz divina veio a esse mundo. O mundo ficou mergulhado em trevas, não havia esperança para o ser humano. Jesus veio como a luz que iluminou o mundo. Por isso ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse, vós sois a luz do mundo. E colocou diante de nós um desafio maravilhoso de que podemos iluminar a vida de outras pessoas. Né? Com o passar do tempo, isso se torna uma realidade. Um missionário, no ano de 1915, estava indo para o Japão e parou na cidade de Shimabuki. Ali esse missionário conversou com dois homens, o senhor Moyon e o senhor Shosei. Ele deu uma Bíblia para cada um dos dois e explicou sobre a verdade da salvação. Ensinou-os a ler a Bíblia. Falou do Velho Testamento, do Novo Testamento e deixou os dois ali. Esses dois homens foram iluminados pelo Espírito Santo, leram a palavra de ponta a ponta, de capa a capa e entenderam a mensagem da salvação. Iluminados como estavam pelo Espírito Santo, saíram a pregar e evangelizaram toda a cidade de Shimabuki. Na Segunda Guerra Mundial, alguns anos depois, um navio americano aportou naquela cidade e os soldados americanos ficaram impressionados com a gentileza daqueles japoneses, ficaram impressionados com a limpeza da cidade e muitos soldados aceitaram Jesus como Salvador. Isso é ter a vida iluminada, isso é trazer luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Nessa semana, nós aprendemos também sobre a questão das concessões. O diabo nos oferece concessões, com a ideia de que isso não vai prejudicar em nada a nossa vida. As concessões é abrir uma brecha para que o diabo introduza enganos sutis. Daqui a pouco a pessoa está fora dos caminhos de Deus, abandonando Jesus e nem percebe que aos poucos ele permitiu que as concessões tomassem lugar em sua vida. Ele vai abandonando aos poucos sua devoção, sua comunhão, até afastar-se totalmente do Senhor. Por isso, nós não podemos brincar com o diabo, porque ele, de acordo com o que nós estudamos, vai colocar falsas doutrinas, como colocou no passado dentro da igreja. Só a palavra de Deus nos protegerá contra os enganos do diabo. A Bíblia revela que o amor de Deus por todos nós vai nos ajudar a entendermos as grandes verdades da palavra, de maneira que não seremos enganados por qualquer vento de doutrina, porque pessoas surgirão que vão dizer muita bobagem. E aqueles que não estiverem fundamentados na palavra vão aceitar as bobagens como se fosse uma verdade cristalina. O livro Testemunho Seleto, volume 2, página 205, Ellen White diz assim, receberemos nós a Bíblia como o oráculo de Deus. Ela é tão, assim, verdadeiramente uma comunicação divina, como se Deus falasse pessoalmente a todos nós. Então tem que ler a palavra, tem que se fundamentar na palavra. Aprendemos nessa semana que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e que a mente humana, a sabedoria humana, sozinha, não consegue discernir os mistérios que Deus colocou em sua palavra para nossa compreensão. Mistérios que nos dão, assim, acesso à informação de como será o final da história desse mundo. A palavra profética é muito clara. Temos que aprender aquilo que Deus nos ensina. Sem profecia, o povo se corrompe. Sem profecia, as pessoas não se preparam. E as profecias estão na palavra de Deus. Por isso, com o conhecimento da palavra e principalmente do Evangelho, nossa mente estará protegida contra a invasão do diabo, tanto de forma direta como através dos ensinos sutis que o diabo vai lançar sobre os filhos de Deus. Por isso, temos que nos apegar na palavra de Deus para que nossa mente seja iluminada, para não sermos enganados e iluminarmos outras vidas também. O meu pai não sabia ler uma letra, era analfabeto total. Porém, ele nos pedia que lêssemos a Bíblia para ele. Ele perguntava onde estava o capítulo e o versículo, e qual era o assunto daquele capítulo, daquele versículo. E ele memorizava tudo isso. Nos fazia ler até 2, 3 vezes a mesma passagem para que ele pudesse memorizar, já que ele não sabia ler. Levou 150 pessoas de forma direta aos pés de Cristo. E recentemente, soube que onde ele pregou na terra do pai dele, na Paraíba, ele deixou ali 42 pessoas preparadas, batizadas pelo pastor Siqueira, um evangelista que estava na Paraíba. O pastor Siqueira batizou todos eles e hoje nós temos ali 18 igrejas e mais de 1.500 pessoas.
pessoas iluminadas pelo poder da palavra de Deus. Isso nos leva a crer que realmente a palavra ilumina a vida das pessoas como Cristo iluminou. A palavra leva Jesus, que é a luz do mundo. A palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. Deus nos abençoe. Que a luz possa brilhar em nossa vida para que possamos iluminar outras vidas com o conhecimento adquirido através do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém.